Em Provérbios, nós concluímos ali as exposições do Salmo de número 86. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Provérbios. Esses dias eu estava na cidade de Francisco Morato, em São Paulo, para mais uma série de aulas lá do módulo, e eu tive uma surpresa muito interessante, né? Quando eu cheguei lá à igreja, várias irmãs vieram falar comigo. Eu fui saber que todas as irmãs lá estão assistindo a série de Provérbios, né? E elas muito contentes lá, felizes com a série. E às vezes a gente não tem noção assim do alcance. Eu não entendi. Eu disse, como foi que essa série chegou até vocês? Porque elas nem me conheciam, né? E elas têm sido muito edificadas com essa série. Até pergunta se existem muitos jovens na nossa igreja. Eu disse, não muitos, né? E ela, porque o senhor faz tantas aplicações para jovens, né? Aí, não tem muitos não, né? E aí uma recomenda para outra. Tem uma irmã lá que ficou muito empolgada, acho que o nome dela é Stephanie. Aí uma delas disse assim, olha, eu recomendo muito a sua série, mas eu digo assim, ó, escute com calma, porque ele bate muito. Olha, isso não, cuidado, viu? Escute com calma, ore antes, porque ele bate demais, né? Para não sair machucado. E eu disse, olha, eu achei que eu estava sendo tranquilo, né? Então, interessante, né? E eu falei para ela que as reflexões são feitas para a nossa igreja especificamente, pensando nas necessidades da nossa igreja, e de alguma forma toca a vida de outras pessoas, porque nós temos o coração muito parecido, né? Os pecados, as lutas só mudam de CPF e de CEP, mas são muito parecidos. Então, fiquei contente aí, deu uma motivação, né, para continuar. Provérbios capítulo 8, irmãos, nós temos refletido nessa série, temos dedicado gastado um tempo aqui nesse capítulo, um capítulo sem sombra de dúvidas muito importante. Toda a palavra de Deus é importante, mas existem alguns momentos que algumas porções da palavra de Deus elas são muito cirúrgicas para nós. E eu acho realmente que esse capítulo 8 ele nos encontrou nesse momento. Às vezes a gente pega porções da palavra de Deus e essas porções elas falam conosco de uma forma muito diferente, né? E aí a gente faz questão de todas as vezes que aprofundamos naquela porção, nós atestamos que essa é uma porção especial, que essa é uma porção importante das Sagradas Escrituras. Não é porque ela é mais importante do que as demais, mas é porque a nossa situação se encontrou de forma mais particular com aquela porção da Palavra de Deus. E eu creio que é isso que está acontecendo aqui no capítulo 8, especialmente. Não por causa do momento que a nossa igreja vive, mas também por causa do momento que o crente vive nesse mundo, né? Existem muitas cortinas de fumaça que tentam nublar a sabedoria que tenta ser forjada em nós, domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado, discipulado após discipulado, visita após visita. Então parece uma luta muito desleal se dependesse de nós, né? Quando nós percebemos que não depende de nós, mas do Santo Espírito de Deus. Então nós entendemos que não há uma luta desleal, há falta de intencionalidade, há uma falta de prudência, há uma falta de contrição e dependência da palavra de Deus. Então nós somos muito vacilantes para seguir o Senhor e para buscar o Senhor. Infelizmente nós nos deparamos com essa realidade, mas muitas vezes nós não queremos aceitar essa realidade, que nós somos muito vacilantes. Então, essa porção, ela é muito especial, porque nos encontra de acordo com a nossa necessidade presente, não somente como igreja do Senhor, mas como povo de Deus. Então, eu vou ler a porção, o versículo que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. Esse versículo aqui, ele inicia mais um bloco, que talvez finde lá no versículo 16, mas nós refletiremos hoje apenas no versículo 12. Provérbios 8:12 diz assim: a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Vamos orar. Nosso Senhor, nós
Nós carecemos desse conhecimento e desses conselhos. E nós testificamos isso por estarmos aqui diante da palavra do Senhor, rogando que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, suplicando que o Senhor nos instrua um pouco mais. Ajuda-nos a ver o nosso coração como o Senhor vê. Ajuda-nos com os olhos espirituais para contemplar as decisões que tomamos, os caminhos que trilhamos, contrastá-los com a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, faz uns dias que nós não refletimos em Provérbios, então deixa eu só dar um panorama aqui do que nós temos visto. O tema desse capítulo, ou pelo menos até o versículo 21, é: uma única escolha muda tudo. Uma única escolha muda tudo. Às vezes nós não temos a percepção disso porque as nossas escolhas, muitas delas, não causam estragos estrondosos no momento em que nós tomamos a nossa decisão. Fazer uma escolha é tomar uma decisão e desprezar um caminho. Toda escolha é a rejeição de outra coisa. Toda escolha é o desprezo de outra coisa. Se nós escolhemos alguma coisa, nós rejeitamos outra coisa, ou várias coisas, ou vários caminhos. Mas nós pensamos que somente grandes escolhas que causam estrondos absurdos causarão efeitos destrutivos ou benéficos na nossa vida. Nós não somos acostumados, por exemplo, a economizar R$5 por semana, R$10 por semana, porque na nossa mente é pouco demais para economizar e nós não pensamos daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós queremos economizar R$1.000 por semana, R$1.000 por mês, R$500 por mês, R$500 por semana, porque nós achamos que dessa forma nós conseguiremos alcançar mais rápido o nosso objetivo, ou nos dará pelo menos a sensação de que nós estamos conseguindo. Mas imagine que cada escolha que nós fazemos, ela nos inclina um pouco mais para um caminho ou para alguém. Cada escolha que nós fazemos, um pouquinho mais. Tem um ditado popular que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então é de grão em grão, é de passo a passo. E essas escolhas, elas podem adestrar o nosso coração, podem doutrinar a nossa mente de uma forma muito incorreta. Quando nós fazemos uma escolha, isso quer dizer que nós ouvimos a voz de algo ou de alguém. Alguém nos compele a isso, alguma coisa nos motiva a isso. Talvez nós não somos tão organizados, sistemáticos a perceber isso. Talvez nós somos um pouco despretensiosos a perceber que nós estamos sendo influenciados, e sempre nós não somos imparciais, nós não somos livres de pressupostos. De alguma forma nós estamos sendo influenciados, positivamente ou negativamente. Primeira vez que nós refletimos sobre esse tema, uma única escolha muda tudo, nós refletimos no fato de que nós sempre damos ouvidos a alguma sabedoria. Pode ser a sabedoria do mundo, pode ser a sabedoria de Deus. Pode ser a nossa própria sabedoria ou pode ser a sabedoria de Deus pela instrumentalidade de outros, de irmãos com os quais nós caminhamos, de irmãos que velam por nossa alma, que se preocupam com a nossa alma, se preocupam com o nosso destino eterno, ou pessoas interesseiras que querem realmente somente ganhar de nós ou tirar de nós algum benefício. Nós refletimos já sobre alguns temas, do versículo 1 ao 3. A sabedoria, ela anseia ser encontrada. A sabedoria, ela não está escondida. O problema é que nós não a procuramos. Ela não está escondida, o problema é que nós não ouvimos a sabedoria, nós tampamos os ouvidos, nós fechamos os nossos olhos, nós cerramos o nosso coração, porque nós não aceitamos que mortificação causa em nós constrangimento, causa em nós desconforto, e a paz de consciência que nós sempre buscamos, nós não consideramos que a nossa carnalidade, o nosso pecado, ele pode camuflar uma paz espiritual. E nós não percebemos isso. Então, muito provavelmente,
Muitas escolhas que nós fazemos que nos levam para mais distante do Senhor, para mais distante do povo do Senhor, é por causa de uma paz que não é a paz dada pelo Espírito de Deus. É uma paz que não é dada por causa da apreensão da palavra de Deus, mas é uma paz. E nós não ligamos as pontas, nós não amarramos as pontas, nós não percebemos todo o enredo da história, nós não analisamos todas as implicações. Se nós temos paz, nós paramos disso, nós não medimos as consequências dos nossos atos, porque o que nos importa é ter paz de fazer algo, para fazer algo, e então nós fazemos. Nós sequer consideramos que o pecado dá paz à carne. O pecado dá satisfação à carne, dá conforto à carne, dá tranquilidade à carne. E o desconforto necessário para tecer santificação, para edificar piedade, nós desconsideramos. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós merecemos tudo, nós merecemos conforto, nós merecemos tranquilidade, nós merecemos felicidade, nós merecemos tudo. Não importa os meios pelos quais nós trilhamos para conseguir, não importa. Então o grande ponto não é que a sabedoria é difícil ser encontrada. O problema é que nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, porque a sabedoria ela anseia ser encontrada. Quem são aqueles que precisam de sabedoria? Versículo 4 ao versículo 5, nós refletimos sobre esses. Somos todos nós. Aqueles que suspeitam de si mesmo, aqueles que reconhecem a sua própria estultícia, a sua própria fragilidade, aqueles cujos julgamentos não conseguem atingir a profundidade de quem eles realmente são. Você nunca vai saber o quão mal eu sou. Você nunca vai saber da profundidade dos meus pecados, da profundidade das minhas lutas. Ora, dificilmente, eu acho que impossivelmente, nós atestaríamos por nós mesmos que Jó foi um homem paciente, que Jó foi um homem perseverante, que Jó não blasfemou do Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus para percebê-lo, para entender que ele era um homem reto e não havia na terra um homem tão reto quanto a ele, que ele foi paciente, que ele perseverou. Nós somos muito legalistas e nós temos uma consideração muito elevada de nós mesmos, a tal ponto de ser impossível que, se não fosse a palavra de Deus, nós não atestaríamos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós o reputávamos como um líder hipócrita, falso, imoral, legalista, não um homem contrito, que experimenta o que nós experimentamos. Nós pecamos, sentimos o profundo prazer e regozijo disso e depois dobramos os joelhos e choramos. Porque o Espírito Santo de Deus se agita no nosso peito e nós ficamos envergonhados porque mais uma vez pecamos contra o Senhor. Todos nós carecemos dessa sabedoria. Nós tivemos duas reflexões do versículo 6 a 11, sobre as motivações para ouvir a palavra de Deus, e ali nós refletimos sobre quais motivações seriam suficientes para nós para dar ouvidos à sabedoria, porque entenda, diante de você um banquete é colocado todos os dias para que você escute alguma sabedoria. Existem pessoas que precisam ser empurradas constantemente, pessoas que nós temos a sensação de que se nós soltamos as mãos, elas se desviam da igreja. Se nós não buscamos porque faltou um culto, elas não vêm mais à igreja. Pessoas que, se nós não visitamos, busquemos, animemos, pessoas que nós temos a plena certeza que não buscarão o Senhor. Essas pessoas geralmente não conseguem ver um banquete que é colocado diante delas, como esse agora. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas nesse instante é um grande banquete para o deleite de vossas almas que é colocado diante de vocês, um banquete.
E somente aqueles que estão debaixo da dependência e do constrangimento do Espírito Santo de Deus vão ver esse banquete como algo deleitoso, como algo desejoso. Sabe quando você tem a boca encharcada d'água porque você deseja profundamente provar daquele alimento, o perfume que ele exala, sabe? O cheiro. Mas também o mundo coloca constantemente um banquete diante de você. Constantemente. Saciedade fácil. Satisfação barata. Contentamento que não custa nada. Nós temos gritos disso, irmãos, a todo instante ao nosso redor. Observe esses cursos da internet, eles entenderam isso. Eles oferecem um mundo de profissionalismo, de riqueza, de prosperidade, sem que exija de você esforço algum. Porque ele captou as estratégias, ele captou o que o ser humano anseia. Ele anseia conquistar um mundo, mas ele não quer mover uma palha. Ele anseia ser culto, mas ele não quer ler. Ele anseia ter prosperidade, mas ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não quer edificar. E o mundo captou isso direitinho. Então, um banquete é colocado diante de nós por parte do mundo e por parte do Espírito de Deus. A qual mesa nós temos ido para nos alimentar? Qual banquete nós temos degustado, desfrutado? Quais motivações seriam suficientes para você ouvir a sabedoria? Nós refletimos sobre algumas delas, aquelas que coloca diante de você saciedade, contentamento em si mesmo e não em Deus, ou aquelas que lhe tira de você mesmo e coloca a sua mais absurda dependência no Senhor. E talvez o grande susto disso, irmãos, é que, sem sombra de dúvidas, isso é o mais negligenciado. Depender do Senhor significa depender do povo de Deus. Depender da noiva de Cristo. E nós não gostamos de depender uns dos outros. Saber que aquilo que edifica a nossa alma vem dos dons do Espírito Santo dado ao irmão que está do meu lado. Talvez seja mais glamouroso depender dos dons dos oficiais da igreja. E não daquele irmãozinho que nós não tributamos muito valor, não tributamos muita consideração. Na verdade, nós lutamos para ver virtude e de forma avassaladora nós vemos defeitos, deficiências, vacilos, pecados. São pessoas que nós julgamos que não são dignas para nos edificar. Não dá para depender de Deus sem depender da igreja de Deus, do povo de Deus. Essa é a grande luta que nós desfrutamos constantemente. Nós paramos então aqui no versículo 12. E o tema da nossa reflexão de hoje é fazendo do coração a habitação da sabedoria. Essa é a reflexão número 70. Fazendo do coração a habitação da sabedoria. Olha, nós fazemos no nosso coração a habitação de alguma coisa. Sem dúvida alguma. Talvez nós não conseguimos compreender inteligivelmente que nós estamos fazendo isso e quem é o hóspede para o qual nós estamos preparando o nosso coração. Imagine o seu coração como uma casa. E você prepara o seu coração para receber um hóspede, para hospedar alguém. Mas deixa eu criar aqui um imaginário na sua mente antes de continuar essa reflexão. Imagine que nós estamos conversando, uma conversa talvez meio que despretensiosa, mas vai criando formalidade. Imagine que nós estamos conversando e eu pergunto a você, me diga uma coisa, você consegue perceber quais são os resultados das suas escolhas?
Você consegue perceber, olhar assim, olha, isso foi por causa dessa escolha que eu tomei. Olha, eu estou experimentando isso agora por causa dessa escolha que eu tomei. E entenda, diante de consequência de escolhas que você toma, você pode chorar, mas vitimismo não abona isso, não apaga isso. É isso que acontece quando nós somos levados à mais profunda depressão. Nós percebemos o buraco no qual nós estamos e nós ficamos lá. Como se isso trouxesse algum tipo de redenção. Mas se eu perguntasse para você, você percebe quais são os resultados das suas escolhas? E aí, muito provavelmente, você poderia considerar aqueles resultados mais notórios, aqueles resultados mais aparentes, talvez aqueles resultados mais recentes. Aqueles resultados que não são necessários muitos esforços para perceber. Você então atestaria, olha isso eu percebo, né? Talvez resultados que todos ao seu redor, aquelas pessoas que são mais próximas de você, conseguiria perceber. Mas entenda, obviamente esses resultados são importantes, mas eles estão na superfície. Outras pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, mas você já conversou com pessoas realmente intencionais, pessoas assim que conversam com você e têm olhos que os seus ainda não estão adestrados para ter, ou você não se esforça para ter, e lhe mostra aspectos, nuances, cores que você simplesmente não percebeu. Você já conversou com essas pessoas e você já ficou surpreendido, talvez até constrangido com o fato de que você não percebeu isso. E era isso que estava enredando você. É como se fosse uma revelação naquele momento do Espírito Santo, porque você sabe, eu não vi isso. Eu simplesmente não vi. E você é assaltado por perceber que a solução de muito dos seus problemas, inquietações, estava simplesmente ali. E faltou algo de você. Agora, por que falta esse algo? Esse é o ponto da nossa reflexão. Mas entenda, esses resultados, né, que estão na superfície mais notórios, eles são importantes, nós devemos considerá-los, nós devemos analisá-los, mas existe muito mais aí, tem muito mais aí. E imagine a sua vida como um grande plano de execução. Você é um plano, com as suas particularidades, você é um plano em execução. Sabe quando você diz assim, o que é que você quer ser quando crescer? Qual é a faculdade que você quer fazer? Qual é a profissão que você quer exercer? Qual é o seu sonho? O que é isso? É um plano. Você é um plano em execução. O que é que você espera da sua família? O que é que você espera dos seus filhos? Como você observa o casamento? Como você o conduz? Isso é um plano. Você é um plano em execução. E cada escolha que você faz é a execução de parte desse plano. Você está executando mais um passo para a consumação desse plano, para alcançar um objetivo final. Imagine que cada escolha sua não somente é a execução de um plano, mas é a revelação das estratégias que você está utilizando para atingir o objetivo final da sua vida. Então entenda por que isso é importante. Porque quando você faz algo, você mostra para mim as suas estratégias para completar esse plano. Você revela as suas estratégias. Você está revelando as suas estratégias. Você está revelando, junto com as suas estratégias, o seu plano. E junto com isso, você está revelando as suas prioridades, as suas necessidades, os seus anseios. Você está revelando as suas motivações, você está expondo o seu coração. É como um construtor, sabe? Você está edificando uma grande estrutura e cada decisão sua, você coloca um tijolo a mais nessa obra. É como um artista, um pintor que tem uma grande tela que é você e você está pintando um grande quadro. Então, cada escolha que você faz é como se você estivesse pavimentando um pouco mais o caminho para onde você planeja chegar.
Cada escolha sua. Você revela quem é. Você expõe o seu coração. Cada escolha sua. E nós, todos que estão ao seu redor, estão vendo isso. Isso daqui é simplesmente uma outra forma de descrever o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. É outra forma de mostrar isso. Agora, o grande ponto da questão é que não somos somente nós que vemos as suas estratégias. Não é apenas a sua mãe, os seus pais. Não são apenas os seus irmãos. Satanás também observa as suas estratégias. Satanás também observa o seu plano. E com isso ele observa os seus objetivos. Lembra que Satanás está ao nosso derredor? E é por isso que é muito fácil, sabe? Hoje em dia isso acontece demais. Às vezes nós estamos diante de um celular conversando sobre, carros. E daqui a pouco o que é que aparece no nosso Instagram, no nosso perfil? Carros. Ele ouve. Nós estamos conversando sobre viagens. E daqui a pouco, o que é que aparece? Oferta Black Friday. Apareceu, olha a oportunidade. Será que é de Deus? Será que é de Deus uma oportunidade? Eu queria! Não pode. Não pode. Não pode ser aleatório. Será que é o Senhor falando? Eu estou precisando tanto. Talvez você não consiga entender como as tentações aparecem de uma forma que você acha quase impossível lutar contra elas. É você que dá o spoiler. É você que revela as suas estratégias. É você que revela o seu plano. O seu plano é ser feliz, é? O seu plano é ter amizades, relacionamentos. O seu plano é ter estabilidade financeira. Você revela o seu plano em cada escolha que você faz. Sabe, quando nós estávamos refletindo, já refletimos algumas vezes sobre isso, irmãos, e especialmente no retiro de carnaval nós refletimos muito sobre isso, sobre como as nossas jovens, a mulher de forma geral, ela é muito ingênua, ela é muito desprotegida. Talvez o melhor termo seja esse, ela é muito vulnerável. Ela quer sentir-se bonita, amada, querida, cuidada. Ela anseia um porto seguro. Ela anseia ser amparada. Ela expõe isso nas redes sociais. Ela expõe na rede social aquilo que deveria ser protegido. Ela expõe a sua feminilidade, a sua delicadeza, a sua doçura, a sua meiguice. E realmente ela tem uma ingenuidade absurda em revelar isso. Mas existem muitos lobos ao redor, muitas feras. E eles sabem o que vocês precisam. Eles sabem que vocês precisam ouvir um tom diferente de conversa. Palavras açucaradas, doces. E por isso, com tanta facilidade, elas são abusadas, negligenciadas, feridas, com tanta facilidade. Difícil encontrar uma mulher que não experimentou isso. Difícil. Por quê? Porque a sua meiguice não é pastoreada, não é protegida. A sua feminilidade não é cuidada, não é amparada. E algumas até, quando se veem açoitada por esse mundo, que não considera a sua ingenuidade, a sua vulnerabilidade, algumas se tornam duras, grossas, como uma crosta que vai criando no seu coração, como um mecanismo de defesa, amargas e amarguradas. Satanás também enxerga, irmãos. Entenda, em cada escolha, a sua mente, o seu coração estão sendo condicionados a algo.
Eles estão sendo condicionados para um objetivo. E você está revelando isso. As suas escolhas são estratégias da sua vida. Elas revelam o valor que você concede à vida. E talvez você não consiga entender isso, você não consiga enxergar isso. Você simplesmente vai tomando decisões, você simplesmente age. Mas não importa. Quando você faz isso, também você está revelando a sua estratégia. Sem intenção alguma, sem propósito algum. Observa o tema da nossa série de Provérbios, sabedoria que guarda o coração. Observa o tema geral do capítulo 8 que nós temos refletido. Uma única escolha muda tudo. E observa o tema da nossa reflexão de hoje, fazendo do coração a habitação da sabedoria. É óbvio que eu não preciso qualificar sabedoria aqui, né, irmão? Sabedoria é sabedoria de Deus. Agora entenda, em cada escolha você está hospedando alguém em seu coração. Em cada escolha que você faz, você coloca um inquilino no seu coração. Você está fazendo do seu coração a habitação de algo e alguém. E cada escolha que você faz, de acordo com aquele inquilino que está lá, de acordo com aquele hóspede que está lá, ele fica mais à vontade ou não. Talvez, não sei, mas você consegue olhar para o seu coração agora e perceber que hóspede está nele? Para quem ele é a habitação? Quem se sentiria confortável nessa habitação que é o seu coração? Com as motivações que ele tem, com os sonhos que ele tem, com as inquietações que ele tem, com o anseio que ele tem, com aquilo que lhe dará contentamento. Como você é descrito? Hoje eu sou descrito como uma pessoa contente. Contente. Que entende as minhas vulnerabilidades, que entende as minhas fraquezas, que entende os meus pecados, que entende a luta. Eu não sei, mas cada pessoa tem uma intensidade de combate diferente, irmãos, com o pecado com o qual luta. Alguns precisarão ser muito, mas absurdamente rigorosos até derramar sangue. Outros, por causa das escolhas que fazem, do estilo de vida que têm, não precisarão de tanta rigorosidade. Mas cada um tem uma intensidade de combate, tem uma intensidade de luta. E cada escolha que nós fazemos, ou nós podemos lutar, ou nós podemos não lutar, baixar os braços, as armas. Entenda, as escolhas que vocês fazem podem edificar o seu coração como habitação para algo ou alguém, pode ser para destruição, para corrosão, para habitação de pensamentos destruidores, pensamentos derrotistas, pensamentos depreciativos, mas isso é apenas a consequência da edificação do seu próprio coração diante de escolhas que você faz. Pode ser a habitação para a irresponsabilidade, que você pode confundir com mansidão e descanso. Pode ser para a irresponsabilidade com pensamentos vitimistas, sabe? Não fui eu. A culpa não é minha. Essa não é a consequência, não são as consequências das minhas escolhas. Eu não fui compreendido. Talvez porque você não suspeite de si tanto quanto deveria. Você pode fazer a habitação para a apatia, com pensamentos de indiferença, de desesperança, de descrença, de incredulidade. Não importa. Quantas vezes eu fiz? Quantas vezes eu tentei? Quantas vezes realmente eu tentei? E simplesmente não. Não importa, estou cansado de lutar. O fato é que mesmo que você não perceba isso, você está fazendo do seu coração morada para alguma coisa, ou para alguém, para um hóspede. O versículo 12, ele é muito instrutivo para isso, porque ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a semeadura, a segunda parte é a colheita. A primeira parte é a primeira linha aí do versículo. Primeira sentença completa.
A segunda parte, a segunda sentença. A primeira parte é a semeadura, forjando intencionalidade. E esse é o grande ponto. Nós já refletimos, talvez uma das palavras que mais sai desse púlpito seja essa. E intencionalidade. Talvez você não entenda, e esse é o ponto da minha reflexão. Você pode não ser intencional a tomar as escolhas que você toma, mas você está revelando as suas estratégias. E essa estratégia é justamente ela. Eu não sou intencional, Satanás. Pode colocar armadilhas diante de mim que eu vou cair. Eu não sou intencional. Eu simplesmente deixo. Eu simplesmente tomo as minhas decisões. Simples assim. É fácil me enredar. É fácil armar uma armadilha para mim. É fácil me enganar, porque eu não meço as consequências. Eu não as observo. Eu simplesmente ajo de acordo com as avalanches que vêm diante de mim, por mais que as avalanches sejam consequências das escolhas erradas e impensadas que eu tomo, e não tem importância, porque eu também não identificarei isso. Eu não identificarei. Essa pode ser uma estratégia sua, não ser intencional. Então, a primeira parte, forjando intencionalidade, a segunda parte, escolha, desfrutando de serenidade. E a serenidade aqui, irmãos, é a plena paz de consciência diante da convicção de que você escolhe para o Senhor e a sua santa providência o conduz. Você escolhe assim. Mesmo desfrutando das adversidades que a sua escolha trará por causa da luta contra esse mundo. Mas você desfrutará da serenidade de saber que está escolhendo para Deus e em Cristo. Então, a primeira parte, forjando intencionalidade. Observa, a sabedoria, habito com a prudência. E aqui nós vemos de forma ainda mais clara que a sabedoria se identifica como uma deidade aqui, como uma pessoa, como alguém que fala. A sabedoria está falando a respeito dela mesma agora, está dando testemunho dela mesma, está descrevendo algo. Às vezes nós queremos ser sábios, encontrar sabedoria, mas a forma como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, não edificam uma habitação para a sabedoria, mas expurga a sabedoria. Eu não sei como você recebe conselho dos seus irmãos, eu não sei como você recebe conselho do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus líderes, eu não sei como você ouve as pregações, eu não sei o quanto contrito você é, eu não sei se você coloca padrões elevados demais para uma pregação atingir o seu coração, para alguém que está falando chegar ao seu coração. Eu não sei se as autoridades que têm acesso ao seu coração são autoridades piedosas, verdadeiras, instrumentos de Deus. Você sabe quem você dá acesso ao seu coração. Você sabe. Mas a sabedoria, ela habita com aqueles que vivem de uma forma específica, irmãos. É o que ele está descrevendo aqui. Habito com a prudência. O versículo 14, esse termo prudência, ele vai ser proferido 3 vezes aqui no capítulo 8. E esses 3 termos, sabedoria, prudência e conhecimento, que é da sentença seguinte, esses 3 eles foram descritos no versículo 4 do capítulo 1. Prudência aqui é muito interessante, porque prudência é justamente ter discernimento, ter astúcia, ter perspicácia, que é a capacidade de entender aquilo que está além do que pode ser visto. É a capacidade de ler as ações, de ler o mundo, a capacidade de ler as intenções. Não na literalidade dos acontecimentos, não naquilo que está na superfície. Por isso o versículo 14, o versículo 4 do capítulo 1, Provérbios 1, 4, esse mesmo termo, prudência aqui, ele é traduzido como bom siso ou bom senso, que é a capacidade de análise, além do que está descrito ali. Olha, o fulano ele fez isso, isso e isso. Mas qual foi a intenção ao fazer isso? Observa, talvez você não percebeu a postura dele, o tom que ele usou, a forma inquieta que ele estava. Não é comum ele agir assim. É o bom senso. O bom senso é aquele
é aquele senso escravo da palavra de Deus. Em Josué, capítulo 9, versículo 4, esse termo ele é traduzido por estratagema. Daí então a nossa linha de reflexão até aqui. Estratagema, ele é um termo militar relacionado ao planejamento de táticas de guerra, irmão. E nessa ocasião de Josué, capítulo 9, é a ocasião em que o povo de Deus ia tomar posse, ia tomar a terra prometida. E os habitantes de Gibeão, ali, os gibeonitas, eles sabiam de toda a história do povo de Deus e como o povo de Deus foi dizimando povos, tribos ali no seu caminho que se colocavam diante deles e como eles deveriam ser tomados para que o povo de Deus tivesse acesso à terra prometida. Então eles elaboraram uma estratégia, um plano, um estratagema para que eles pudessem salvar as suas vidas, dos seus cônjuges, dos seus filhos. E eles fizeram justamente ali. Eles pegaram sandálias velhas, roupas velhas, pegaram os seus jumentos e colocaram sacos velhos neles, e eles criaram todo um cenário para que parecesse que eles vinham de uma terra muito distante, e quando eles se encontraram com os israelitas, eles atestaram justamente isso com a sua aparência, criaram todo um discurso para que pudesse dar veracidade à sua história. Eles fizeram um estratagema, uma estratégia. 3 dias depois, os israelitas descobriram, mas já era tarde. Os gibeonitas alcançaram o que foram buscar, que era uma aliança com o povo de Deus para não serem destruídos, e não o foram. Os israelitas foram, os gibeonitas, eles foram aquilo que os israelitas não foram. Entenda, está debaixo da mão de Deus, está debaixo da providência de Deus, está debaixo da iluminação e influência do Espírito Santo, não significa que nós não precisamos fazer nada, irmãos. Nós precisamos discernir. Nós não podemos, nesse mundo mal, baixar as guardas e entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor querem o nosso bem. Entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas boas. Todas as pessoas com quem nós estudamos, com quem nós trabalhamos, os nossos parentes que não são cristãos, que eles querem o melhor para nós. Eles não sabem o que é o melhor para nós. Eles não entendem o que é o melhor para nós. Somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus entende. E os gibeonitas foram justamente, os israelitas baixaram a guarda, deixaram-se ser seduzidos pela vaidade de que povos distantes estavam indo até ele para fazer aliança, para se submeterem, e eles disseram: somos os servos de vocês. E a vaidade os enganou. E o ego os enganou. E de forma similar a esse relato, o Senhor Jesus faz um paralelo, sabe, daquele administrador infiel, daquele mordomo infiel, que usa de astúcia, de perspicácia, de estratagema, usando um termo similar a esse hebraico aqui, porque ele ficaria sem sustento diante do fato de ser expulso pelo seu Senhor, e ele busca uma estratégia para salvar a sua vida, porque ele não podia fazer trabalhos pesados, ele sabia que não conseguiria fazer outro tipo de trabalho, então ele precisa de uma estratégia para salvar a sua vida. E isso acontece de forma tão interessante que, embora o seu modelo de caráter não sirva de testemunho para nós, mas a sua intencionalidade e astúcia é tomada como testemunho para o povo de Deus. Não o seu caráter, mas a sua intencionalidade e astúcia. E Lucas capítulo 16, é isso que o Senhor diz. Lucas 16, versículo 8, o Senhor diz assim, e o servo, né? O Senhor ao servo, e elogiou o Senhor o administrador infiel, Lucas 16, 8. Porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis, e esse é o termo paralelo à prudência, em Provérbios 8, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz.
Vocês já perceberam quantos jargões tem no nosso vocabulário evangeliquez para tirar de nós a responsabilidade? Só o Senhor na causa. Em nome de Jesus, Deus proverá. O Senhor julgará a nossa causa. Deus é contigo. Deus tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós falamos isso usando o testemunho de integridade de Deus porque nós não temos integridade suficiente para isso e quebramos o terceiro mandamento com uma facilidade absurda porque não consideramos o temor de julgar, ousar levantar o nome do Senhor. De forma positiva agora, Lucas capítulo 12, o mesmo termo é utilizado na parábola do servo vigilante. Olha, o Senhor diz, Lucas 12, 40, diz assim, ficai também vós apercebidos, porque a honra em que não cuideis, a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, esse é o termo, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Observa, é o Senhor que dará, mas nós atestamos que vivemos intencionalmente, nós atestamos que vivemos como os filhos da luz. Observe, irmãos, o que é revelado para nós. Observa o tanto de informações celestiais, eternas, redentivas que existe diante de nós, para nós, porque nós não as usamos. Então entenda, ser prudente é também uma evidência de que nós somos quem nós dizemos que somos. É o Senhor que proverá aqui, é o Senhor que dará, mas isso não exime de nós que nós façamos planejamentos, estratégias, que nós tenhamos discernimento, prudência. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Agora, irmãos, volto para o capítulo 8, versículo 12 de Provérbios. Diante de tudo que nós consideramos aqui, observe melhor essa afirmação que o Senhor faz nessa primeira parte aqui, do versículo 12. A sabedoria, então, a sabedoria habito com a prudência. A sabedoria, ela é forjada, ela é edificada, ela é tecida, ela é construída justamente por aqueles que dedicam atenção às suas escolhas, sabe? Aqueles cujas escolhas fazem parte de estratégias intencionalmente consideradas. Olha, eu não posso viver assim, não. Se eu viver assim, eu sei qual é o fim. Se eu viver assim, eu sei qual será o resultado. Se eu continuar seguindo esse mesmo curso, se eu continuar tomando esses mesmos passos, se eu continuar fazendo essas mesmas escolhas, se eu continuar no mesmo círculo de relacionamento, se eu continuar dessa forma, eu sobreviverei, mas eu não sei até que ponto. A sabedoria, ela é forjada naqueles que consideram a vida intencionalmente para o Senhor. Aqueles que observam o real valor da vida. A vida, ela não pode ser colocada numa mesa de pôquer. A vida, ela não pode ser apostada, porque ela não é nossa. Nós a vivemos para o Senhor. A nossa vida é um instrumento para a glória de Deus Todo-Poderoso. E aqueles cujas escolhas revelam que não estão brincando de viver ou deixando simplesmente a vida levar, entendem para onde as suas escolhas levarão e como as suas escolhas estão habitando moradia para um hóspede. Quando isso acontece, então ele colherá os frutos da sabedoria. Essa é a segunda parte, a colheita. Desfrutando de serenidade. E disponho de conhecimento e de conselhos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E por habitar lá, eu disponho de conhecimentos e de conselho. Esse receberá do Senhor, irmãos, íntima percepção da realidade, a leitura sóbria
da vida. E sabe quando isso é um exercício comum? As suas percepções são tão aguçadas que você simplesmente entende os estratagemas de Satanás, os estratagemas dos perversos. Não quer dizer que você nunca cairá, mas quer dizer que Satanás e suas hortes precisarão trabalhar muito mais. E a sua carne ficará absurdamente inquieta, porque você entende. Você simplesmente entende. Satanás perceberá que você não é um coração fácil a ser comprado. Os banquetes desse mundo não são iguarias apetitosas para você. Prata e ouro não é o valor do seu coração, da sua família, da sua fé, da sua fidelidade. Esse receberá do Senhor íntima percepção, ou seja, como diz o capítulo 1 de Provérbios, versículo 4, para dar ao simples prudência. Simples são quem? São aqueles que são facilmente iludidos. Por isso que o livro de Provérbios ele aponta especificamente para os jovens, que são aqueles que carecem de tempo para forjar a sabedoria. Eles são enganáveis. Eles são pessoas que facilmente são iludidas. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, ele não será uma pessoa influenciável. No sentido negativo do termo, obviamente, alguém enganável, alguém que não possui preparação intelectual, discernimento suficiente para perceber as estratégias espúrias, perversas, maliciosas. Esses não serão vulneráveis. Quando isso acontece, irmãos, quando esse conjunto de fatores são observados, as escolhas elas não são apenas escolhas, elas são partes de um projeto de vida que aponta para um fim maior, com o qual você não está disposto a negociar. Cada escolha sua é uma estratégia revelada para a execução do plano que você é. Escolhas são instrumentos de instrução, irmãos. São adestramento no nosso coração. Talvez você não perceba porque com tanta facilidade você cai em pecado. Talvez você não perceba porque com tanta facilidade você se abate. Com tanta facilidade você se ira, com tanta facilidade você fica depressivo, com tanta facilidade você fica ansioso. Talvez você não consegue perceber que você está adestrando o seu coração com as suas escolhas. Você está ensinando a Satanás e a sua carne a como dominar o seu coração, a como ter acesso ao seu coração. Você está preparando o seu coração para a habitação de algo ou alguém. Quem é o hóspede do seu coração? Quem faz morada e habitação? Fazendo do coração a habitação da sabedoria. Esse deve ser o nosso projeto. Vamos orar. Nosso Senhor e Santo Deus, nós somos muito vacilantes, ó Pai, em fazer essas análises. Existe muita tensão, da qual nós não estamos dispostos a desfrutar. Ajuda-nos então, ó Deus. Dá-nos percepção a cada um de nós, cada um daqueles que estão aqui, para que entendam o resultado das suas escolhas. Para que olhem para trás agora por um instante, não para depressão, não para angústia, não para abatimento, mas para a percepção de que as suas escolhas construíram dor, vulnerabilidade, sofrimento, destruição, medo, angústia, incertezas. Para que agora, olhando para frente, ó Deus, tudo isso possa ser destruído, ser construído algo absurdamente novo. Algo que habitará a tua sabedoria, ó Deus. Em nome de Jesus, rogamos a Ti. Amém.